Hello, família! Estamos aqui agora para a segunda leitura do livro de Isaías, do profeta Isaías. Eu estava agora participando de um serviço lá no Muro, porque ultimamente a- todos os dias eu acompanhava, né, serviços e a oração lá no Muro das Lamentações, mas ultimamente não está sendo transmitido. Só de vez em quando é que eles falam que vão transmitir. E hoje foi um desses dias. Aí eu estava assistindo, mas depois que termina também o serviço religioso, as orações, eles desligam a câmera. Então não é mais possível ficar como eu ficava o tempo todo, né? Observando e vendo como é que estava a situação lá no Muro das Lamentações. Agora não é possível fazer isso mais como eu fazia, acompanhando o tempo todo, né? Não tem mais 24 horas serviço lá no Muro. Às vezes, 1 hora da manhã aqui, já eram 3 horas da manhã lá em Israel, e as pessoas estavam lá ainda rezando no Muro, né? Porque lá em Jerusalém não para. É, o tempo todo. Tem sempre pessoas rezando lá no muro. E mesmo agora, nessa situação, claro que eles continuam fazendo, né? A gente só não pode, não tem possibilidade de acompanhar mais porque as câmeras estão sendo desligadas. Foram desligadas por causa por segurança, né? Por segurança das pessoas que frequentam lá o tempo todo, porque todo mundo vai para lá, né? As crianças e todo mundo fica lá brincando, né? Enquanto os pais rezam. Então, é um lugar assim, tem que ser realmente protegido. Mas vamos lá ler o segundo capítulo de Isaías. Vamos continuar com o nosso estudo e com as adaptações ou com não é adaptar, não é só adaptar, fazer uma comparação, né, daquilo que o profeta está falando naquela época, comparando com o nosso tempo de hoje, aplicando também na nossa realidade de hoje, né? Porque as profecias, elas são tridimensionais. Elas são tridimensionais, elas tanto falam do passado, como do presente, como do futuro. Uma profecia só uma profecia pode se referir a todas, elas são tridimensionais, né? Não é só como a nossa realidade. Hoje nós somos, tem duas dimensões, né? Essa, a realidade e a possibilidade. O passado não tem influência muito na nossa vida, infelizmente, porque deveria ter. Porque as lições do passado é que nos ensinam como é que deveríamos agir no futuro. E como a gente não observa o que passou no passado e a gente não nourish, que é uma palavra que em inglês é nourish, a gente não é, é, como é que eu vou dar uma palavra que substitua nourish? A gente não acalenta o passado, o que a gente deveria fazer. Porque quando a gente observa o passado, essa luz aqui está na minha frente, está fazendo reflexo aqui no óculos, é muito ruim, mas eu preciso dessa luz, porque a luz do quarto não é enough para eu enxergar. Então ela está aqui para me ajudar a enxergar. E ela não tem como ficar de outra forma para não pegar. Aí, ó, tá vendo? De qualquer forma, a gente vai conseguindo aqui trabalhar. Então vamos lá, vamos ler o segundo capítulo do livro de Isaías. Esse capítulo foi dado o nome aqui, no hebraico não existe isso, tá? No hebraico não existe nome para capítulos, mas aqui foi dado o monte do Senhor. Tá? Então vamos lá, no hebraico não existe o nome de capítulo, não, é uma coisa só.
Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Essa particular parte aqui se refere a Jerusalém, é futurista. Ela ainda não aconteceu. Ela ainda não aconteceu. Nos últimos dias, ele já mencionou no final, nos últimos dias, que ele viu que era tão longe, tão longe, tão longe, que ele colocou como últimos dias, tá? Para ele estava tentando dizer que não era para um momento, um futuro próximo, mas era para um futuro muito longo, no final, né? Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor. Ele está dizendo que no final, depois de muito tempo, o templo, a casa do Senhor, será firmada. Quer dizer, nada vai tirar ela de lá. Ela vai ser firmada naquele monte. Então, é uma coisa bem no futuro. No cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Ela vai ser muito grande, muito alta. Agora, o mais bonito é: concorrerão a ele todas as nações. Então, não adianta hoje, por exemplo, hoje, quando a gente está vendo que o mundo todo está brigando contra Jerusalém, né? Contra Israel, tá uma coisa, né? A South África, por exemplo, a África do Sul diz que vai tirar todos vai tirar a embaixada dela, né? Lá de Israel. Quer dizer, as nações estão começando a cumprir aquilo que foi as outras profecias que virão depois, que a gente vai estudar aqui. Mas essa profecia é muito futurista. Não é nem para agora os nossos dias, porque o templo nem ainda existe, né? Mas concorrerão a ele todas as nações. Tem outra profecia linda, maravilhosa em Ezequias, que fala a mesma coisa. Todas as nações irão a Jerusalém uma vez por ano, serão convocadas aí para Jerusalém uma vez por ano. E a nação que não manda representante, sabe o que vai acontecer com ela? Então, as maldições do monte da maldição. Yeah. Então vamos lá. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos no monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Gente, não tem coisa mais clara que isso. O que isso está dizendo, eu acho, ele está dizendo que é Isaac, que é o filho da promessa. Não tem outra, não tem outra. Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, que é Hashem, Adonai, nome que você queira dar a ele, mas ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Gente, tem coisa mais... O profeta podia ser mais claro que isso. Então, hoje, quando a igreja não apoia, os cristãos, né, não apoiam e não protegem Jerusalém, eles estão indo totalmente contra a vontade do Deus eterno, de Hashem, do Criador do nosso universo. Está bem claro, não tem como você correr disso. E é por isso que é a briga por Jerusalém. Porque o outro lado, né, não quer que isso aconteça. Mas adianta lutar contra o Todo-Poderoso de Jacó? Não adianta.
Então vamos lá. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá a muitos povos. Olha, gente, ele exercerá, esse é o versículo 4. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as... Ai, Jesus, eu estou esperando por isso. Já vou eu começar a chorar. Eu hoje trouxe até um lencinho, porque ontem eu não trouxe, estava sofrendo aqui, né? Eles converterão as suas espadas em arados. Gente, essa promessa é linda demais. E as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Tá vendo como isso é muito no futuro? Vamos ler novamente, porque isso aqui é uma bênção, uma promessa linda demais e que eu peço todos os dias. É a minha oração de todos os dias. Eu acompanho aqui, estou aqui com o computador à minha frente e eu estou acompanhando a guerra, porque eu continuo orando e pedindo misericórdia de Deus enquanto eu estou ouvindo e observando o que está acontecendo. Eu peço, meu Deus, misericórdia. Canhões, explosões. Vamos ler de novo, porque essa é uma promessa que a gente tem que falar para o Eterno todos os dias. O Eterno, Eterno, ouve isso aqui, Eterno. Você falou pelo profeta Isaías que isso vai acontecer e nós estamos esperando por isso. Nosso coração anseia por isso. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes povos converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Gente, você sabe por que isso aqui, esse restante desse versículo vai se cumprir? Porque ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá a muitos povos. Então não vai ser porque eles querem fazer isso por amor, eles vão fazer porque eles serão obrigados a fazer. Você está entendendo? Então tem que haver um levante forte para que isso aconteça. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Encheram-se dos costumes do Oriente. Aqui ele já está falando, sabe? Esse aqui já deixou de ser futurista. Do capítulo 5, vamos ver até onde ele vai. Não é mais futurista, ele já está falando para aquela época, tá? Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Ele está repreendendo e chamando, né? Aí ele fala, tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Encheram-se dos costumes do Oriente. São agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros. A sua terra está cheia de cavalos, não tem fim os seus carros. Ele estava dizendo de outros povos de quem Israel estava enamorado. Lembra que os profetas sempre usavam esses termos, né? Que eles se prostituíam, enamoravam dos outros povos, porque os outros povos tinham muita riqueza, tinham muitos cavalos, então eles queriam se comparar, eles queriam fazer a mesma coisa. A sua terra está cheia de ídolos, ele está falando com relação às outras terras, tá? Ele está dizendo que Israel está, que a casa de Jacó está olhando para os outros povos e vendo isso. A sua terra está cheia de ídolos, inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Quer dizer, as nações em volta eram pagãs, né? As nações em volta eram pagãs e elas construíam os asterotes e os deuses, né, pagãos.
Então, isso que o profeta está dizendo, que Israel, ao invés de seguir aquilo que Hashem havia dito a eles, eles estavam observando os outros povos e enamorando-se dos outros povos e dos seus costumes e das suas coisas. Pelo que o homem será abatido e a humanidade humilhada. Não lhes perdoes. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, de diante da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos do homem arrogante serão abatidos, e o orgulho dos homens será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele dia. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Por exemplo, no Brasil agora nós temos um homem que ele é muito exaltado, né? O nariz dele está lá em cima. Esse homem, quando a justiça do Senhor descer, ele não escapa. Não tem como escapar. Aquela moça, tem algumas moças, né, no Brasil que estão assim, como se elas fossem as deusas, né? Tá aqui, ó. Os olhos do homem arrogante serão abatidos e o orgulho dos homens será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele dia. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã. Se Deus não tem compaixão nem misericórdia nessa realidade que ele está dizendo aqui, nem dos cedros, que são árvores, nem dos carvalhos, ainda mais do homem que tem raciocínio e sabe o que está fazendo. Contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha fortificada, contra todos os navios de Tarsis, contra todas as naus vistosas. A arrogância do homem será humilhada e o orgulho dos homens será abatido. Só o Senhor será exaltado naquele dia e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Eu diria que essa profecia de Isaías, desse segundo capítulo, ela tem uma parte que é bem futurista, que não tem nada a ver com o passado e nem com o presente, que é a primeira parte dela, até o capítulo 3, capítulo 1, 2 e 3, são bem futuristas, que não tem nada a ver nem com o passado, nem nada. Essa daqui, até onde a gente já chegou, ela tem 3 dimensões. Ela aconteceu no passado, porque se a gente for ver a história da Babilônia, aconteceu com Babilônia isso aqui, né? Ela foi totalmente, completamente destruída. E Babilônia foi depois disso aqui, tá? Babilônia foi depois disso aqui, dessa profecia. Ela pode estar se cumprindo hoje e ela vai se cumprir no futuro. Então, essa parte da profecia, ela pode ser aplicada em 3 situações, três tempos, né? 3 tempos da Terra, o passado, o presente e o futuro. Os homens se meterão nas cavernas das rochas, bem futurista aqui, né? Bem, já aconteceu também no passado? Está acontecendo agora lá nossa, como é que chama lá o lugar? Lá em Israel, lá que está tendo a guerra lá?
na faixa de Gaza, né? Onde é que eles se meteram? Debaixo da terra, né? Uma das maiores construções subterrâneas, né? Ah, foi feita ali na faixa de Gaza, uma faixa pequena, mas tem um mundo subterrâneo incrível ali. E eles estão escondidos lá dentro. Os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata. Ai, interessante, porque essa noite eu sonhei com um morcego. Eu sonhei com morcegos essa noite, que estavam numa casa, que tinha sido uma casa. Eu fui muito no passado hoje, essa noite, nos meus sonhos. Eu fui em algumas casas que eu conheci quando era pequena, e numa dessas casas tinha 2 morcegos. Naquele dia os homens lançaram as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e aos seus ídolos de ouro que fizeram para eles, ante eles, se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parai de confiar no homem, cujo fôlego está no seu nariz, em que se deve ele estimar? É uma profecia bem interessante, né? Uma profecia bem interessante. Nós já sabemos que, pela história, né, pela história da humanidade, esse pedaço da profecia aqui, do capítulo 5, do capítulo 4, não, do capítulo 5, do versículo 5 até esse versículo 22, ele já se cumpre algumas vezes, está se cumprindo agora, e ainda vai se cumprir muito mais no futuro. Porque essa presença do Senhor pode ser interpretada de várias formas, né? A presença do Senhor pode ser interpretada também quando Deus faz justiça através das suas mãos, através da mão do homem mesmo, né? Como o que está acontecendo lá agora em Gaza. Então, essa parte de você se esconder nas rochas, né, tentando escapar, é uma situação que já aconteceu várias vezes na história da humanidade e está acontecendo agora, e com certeza, muito mais vai acontecer no futuro, quando a justiça final vier, né? Quando a justiça final vier. Eu espero que vocês tenham gostado hoje. Finalmente, hoje eu não chorei. Só porque eu trouxe o paninho, o papelzinho. Só porque eu trouxe o papelzinho, eu não chorei. Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é figo. Do meu pezinho de figo. Pezinho não, pezão de figo que eu tenho na frente. E essa aqui são os últimos figozinhos que eu achei antes do inverno. Porque agora os que estão lá vão congelar e só vão ficar prontos, maduros para a primavera que vem. Mas esses aí são os últimos que eu consegui pegar ontem. Tem alguns ainda por lá, mas eu deixei para os esquilos, né? Os passarinhos também que gostam de comer. Alguns passarinhos que ainda restam por aqui. Porque alguns deles migram, né, para fora, para lugares mais quentes. Mas os esquilos, os pobres esquilos, não tem como migrar, porque eles não têm asa para voar, então eles têm que ficar por aí. Então eu deixei alguns figos lá para eles comerem também, porque eles são filhos de Deus e precisam se alimentar, né? Então, gente, aqui foi o 2º capítulo e num outro vídeo estaremos lendo o 3º capítulo,
que é pesadinho, pesadinho. Então tá, fiquem com Deus e aproveitem bastante esse resto de segunda-feira. E tenham uma boa noite, todo mundo aí no Brasil, ok? Aqui já são 5 horas e 12 minutos, mas já está escuro, escuro lá fora. Já tá, nem parece que é 5 horas da tarde, mas olha, tá bem escurão lá fora. Deixa eu tentar virar aqui um pouquinho para vocês verem. Tá vendo? Já escureceu lá fora. Agora é assim, gente, no final de outono, começo de inverno, o sol vai embora lá pelas 4 horas, o sol já nem chega, né? O sol fica lá embaixo, gente, é uma tristeza. O sol nem bate direito, sabe? Ele fica só umas 5 horas. Deixa eu ter uma explosão ali. Fica só umas 5 horas só durante o dia e vai embora. Por isso que as plantas morrem, porque a falta de sol, nem planta não aguenta, né? Coitadinho dos meus pés de mandioca, tá tudo murchando, gente. Não vai sobreviver mesmo. Eu vou ter que pensar em como é que eu vou fazer. Se eu quero ou desistir, né, do projeto. Porque são plantas tropicais e aqui não tem trópico de jeito nenhum, né? Esse lugar aqui é meio complicado. E foi aqui que Deus me plantou, então não adianta tentar ficar plantando mandioca na Inglaterra, que coitadinha das bichinhas, né? Até que elas estão tentando sobreviver, mas a falta de sol não dá, né, gente? A falta de sol não dá para elas. Então tá, vocês tenham um bom final de segunda-feira e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.